Aí depois que você saiu do Meda Rock, aonde que você foi tocar? Saindo do Meda Rock, eu tive um período tocando música pop com uma galera que também era jovem, todo mundo estudando música, seja por conta ou com um professor particular, que era com a banda Prole, que era uma banda de pop rock. Foi um período de 1 ano e meio também que a gente tocou, isso entre 92, 93, 91, 92. Éramos eu, o Sansão também tocando a guitarra, Paula dos Anjos cantando, um baterista que chamava Bazinho, que tinha vindo do Nordeste, tocava ritmos nordestinos e se encaixava com tudo aquilo que a gente fazia na época. Franja, né? Franja, tocando baixo. E a gente tocava... Então, foi um período legal que a gente tocou, que tinha o radialista, que era o Rubinho, Rubio Sérgio. Ele foi candidato na época a vereador e a plataforma dele musical... Ele chegou a dirigir o Som do Mato. Chegou a dirigir. E a plataforma dele era levar música para os bairros. Ele locou um caminhão e botava som nesse caminhão e levava a gente para tocar em tudo quanto é bairro. E a gente foi tocar em cada lugar, cada lugar distante, e tocando MPB e pop rock. Eu ia até te perguntar isso, né? Quer dizer, quais eram os espaços aonde a Meda Rock tocava, as bandas de rock tocavam? Não, Meda Rock a gente tocava em salão de igreja, a gente tocava... Fique. Festival de tocamos muito no Teatro Dom Bosco, que era um espaço que ainda existia para isso, quando tinha algum festival ou algum evento, chamava para tocar. Em bar, né? Jamaica, né? Chegamos a tocar no Jamaica, né? no Blues Bar, que era um bar que tinha ali na Arthur Jorge, quase na esquina com o Extra. Você não lembra? E nos primórdios do Farol. Farol Bar. Sim. Sucão também, né? Nos Stones. Que depois Stones. foi virar Stones. Mas chegaram tocando Sucão também. Sucão que era em frente também. à Federal. O Sucão era um bar próximo da Federal. Federal. Tinha os espaços, né? Na Federal tinha, mas eu acho que era mais recente. Um pouco mais recente ali. E tinha, eram os guetos, na verdade. Eram os lugares que de repente abriam para uma temporada muito curta e você aproveitava para ir lá e fazer, porque não era... Acho que sobrevive pouco tempo, né? Muito o pessoal abre, pouco tempo. Lota, vira moda, ninguém sabe por quê, começa Foi bem isso. Parar, e aí abre outro e assim vai. Eu quando comecei a tocar já tinha tocamos no Chakras, que é do saudoso Hernani, né? Que era um espaço legal de rock and roll. Tinha um bar chamado Pub, que era ali na Antônio Maria Coelho, também, que foi assim, acho que uma coisa meio efêmera, tipo 1 ano que ele funcionou, né? E às vezes tocava assim também, o pessoal fazia muita festa, né? As turmas de banda, teve uma época que se reunia muito, a gente chamava que era as Big House. Big House. A gente fazia... Pegavam casas grandes. Grandes, juntava lá o pessoal, tocava e ficava tomando cerveja. Não ganhava nada. Tocava para se divertir. Porque assim, às vezes não tinha como tocar, onde tocar, então vamos se reunir todo mundo, né? E vocês tiveram uma banda juntos, né? Vamos ter uma banda juntos. A primeira vez que a gente foi tocar juntos foi já depois... 1998. Foi quando a gente estava encerrando o curso de jornalismo, porque nós fizemos jornalismo juntos também. Então, isso que eu ia perguntar, os dois se formaram... Entramos no curso de jornalismo na Federal. Na verdade, meu irmão foi assim, eu passei, né? E aí um dia eu estou olhando no jornal, na casa do meu primo Luiz, aí está lá assim, ele convocado para a segunda chamada. Assim, nem ele sabia que ele tinha passado. Né? Ele assim, passei. Tinha feito, mas eu não esperava passar. E aí a gente começou a fazer a faculdade junto, né? Isso em 94, 94. De 94 a finalzinho de 97. Em 98, a gente se juntou com o Nagai, com o Paulinho e com o Zé Fiuza e começamos a ensaiar para voltar. Falei, quero voltar a tocar, que nesse período eu estava parado, eu não estava, estava só dedicado ao curso de jornalismo. O Márcio ainda continuava com uma banda aqui e ali, ainda ensaiando com o povo. E a gente voltou, começamos a ensaiar na nossa casa. No quarto da frente da casa. Para delírio dos pais. Para desespero dos vizinhos. Então, nesse ponto, os nossos pais não tinham tanto problema. Meu pai pegava coisa, saía de casa e deixava a gente ensaiar lá. Entendeu? Voltava às 6 horas, 6 horas acabou o ensaio. Então, todo sábado era o ensaio das 2 até as 6, né?
um quarto Esses vizinhos fechado. que sofriam. Agora, os vizinhos, assim, é uma vizinha só, na verdade, porque assim, o meu vizinho do lado adora até hoje, Roberto Carlos. A do lado nem falava nada. Agora, tinha uma senhora da esquina que ela teve um início que ela começou a encrespar mesmo. E um dia a gente estava ensaiando, de repente, buf, explodiu uma bomba lá dentro de casa. Ela jogou um jorrão. Então, ela jogou o rojão e aí fez um abaixo-assinado, disse que foi na casa de cada um. Para acabar com os ensaios. Mas aí uma vizinha mais velha falou assim, a única coisa diferente que acontece aqui no sábado é isso. E nem o abaixo-assinado nem rolou. E era uma banda legal, porque assim, eu estava tocando com o Nagai, que era um cara que eu admirava. Como é que chamava a banda? Mr. Magoo. Mr. Magoo. Ah, era Porque Mr. Magoo. basicamente a gente era tudo míope, né? Todos de Eu tenho 5 graus de miopia, ele tem também a mesma história. O Nagai. Só o Nagai que não. Só o Nagai que não era, mas o batera também estava com problema de visão, o vocalista é daltônico, entendeu? Então assim, Era a banda do Mr. Magoo, tá tudo a ver com o Era bem isso. E era uma banda que tocava um som bem diferente das bandas da época, porque assim, tocava já, era aquela história que até o Éder Muciara falou sobre o rock, né? Existem rocks que são mais fáceis de tocar, né? E a gente tocava assim, era um progressivo, tocava a Angra, que é um som mais trabalhado. De Purple. Tocava umas bandas que o japonês tinha, Steve que a gente também não Vai. conhecia. Steve Vai tocava. E umas músicas, uns instrumentais nossos, né? Coisas e sons autorais também. Sempre teve alguma coisa autoral que a gente fazia. Então, Quem que é o compositor aí da... Cada um fazia nessa uma época, parte. cada um era uma coisa daquilo que rolava nos ensaios e ia falar, ó, tem esse riff, tem essa levada aqui, aí cada um ia seguindo. E era uma banda assim que a gente, e acontece isso até hoje, que foi a Rockefeller, ela é meio que a minha banda hoje, que foi nascer em 90, depois que acabou o Mr. Magoo, Depois né? que acabou o Mr. Magoo. Ela tem em guarda isso até hoje. Toda vez que a gente está rindo no palco, é porque alguma coisa deu errada. Alguém está errando, alguém esqueceu. Então, assim, a gente errava o tempo todo, né? Eu chegava perto do japonês... Ou seja, uma banda que ria o tempo todo. Tocava, a pessoa se diverte. Não, ele estava errando mesmo. Eu chegava perto do Nagai e falava assim, você vai errar esse solo. Ele era nervoso, o japonês ele era, né? Ele ficava assim, ele errava todo o solo. Então ele se queimou, ele tomava uma dose de uísque, ele ficava mais calmo, senão ele não conseguia fazer as coisas, né? E são os bastidores da história. Exatamente. Ninguém tem noção do que acontece. Por exemplo, acontecia cada coisa. Eu toquei agora num bar agora com a Rockefeller, a gente estava lembrando sobre isso, sobre cachê, por exemplo. Estava falando sobre cachê e tal, aí o vocalista Paulinho falou assim, vocês lembram aquela vez que a gente tocou no Stones? Que a gente tinha acabado de tocar e estava todo mundo brigando, falando, aí chegou o Zé, o batera, falou assim, R$70. Os caras, R$70, né? Para cada um, não, é para a banda inteira. Vocês estão brigando por causa disso aqui, ó. Entendeu? Então, assim, essas coisas que aconteciam e aconteciam direto, né? Você pegar e tocar e sair para comer. Eram 5, né? Éramos 5. É difícil, né? Não. Nossa, esse era... Nessa época, tocar para rolar alguma grana, não era. Era no máximo para sair. Terminada a noite, sair dali para comer um sanduíche. Era para tocar aí. Era porque às vezes já deixava tudo no boteco. Eu já ficava de bebida no boteco. Você, aí depois do Banda Rock, depois dessa outra banda que você falou, já veio o Vaticano 69, porque você faz parte até hoje, não do Vaticano, mas do Midnight Purple, né? Veio o Vaticano foi vir já no ano de 2001. Você foi um dos fundadores do Vaticano? Não, já entrei com a banda formada. O TZL me coloca assim, falou que faltava um baixista para a banda. Passaram vários baixistas pela banda, mas nenhum deles sempre foi rotativa a posição de baixista na banda no Vaticano. E eu entrei e se encaixou, porque eu já não conhecia o TZL, fui conhecer na banda, né? Mas só conhecia dele tocando. E como eu me dava muito bem com o japonês, com o Nagai, então eu estava em casa ali. E o Kundera, que era o baterista também, então casou muito no nosso som, o groove dele de batera e o meu de baixo. Então, dali, a partir de 2001, a gente começou a tocar e aí a banda começou a ficar coesa.
onde você quer ir, meu bem? Diga logo que é pra eu ir também. Você quer pegar aquele trem? É naquele trem que eu vou também. É pra Ponta Porã, Cunhada e Porã, Cheiro Raio. É pra Corumbá, é lá que eu vou pegar um barco e descer o rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais, e descer o rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais. Quanto tempo de banda? Foram 4 anos, gente, que eu toquei no Vaticano 69. Foram 4 anos. Depois mas a banda durou em torno de uns 10 ou 12 anos. De banda toda. É que você entrou depois, eu já entrei, né? depois, eu peguei e aí já... você, a banda quando terminou, você estava junto? Estava junto. O nosso último show com a formação do TZL, eu, Kundera e Nagai foi em agosto de 2005. E o repertório? Eram músicas, só músicas nossas, só músicas do Vaticano. Sucesso, eventualmente, grande sucesso. Né, Breve Estudo sobre o Tempo, Intruso, Xamã, a versão de Uma pra Estrada que o Vaticano fez, que continua tocando na voz do TZL. Na voz do TZL, ele fez uma versão da música do Geraldo Roca, né, que é o próprio Geraldo, o próprio Roca já falou que é o que ele queria ter feito e ele adora, sempre foi um fã, assim, muito ferrenho da banda, sempre acreditou, chegou a chamar a gente para participar de outros projetos que ele fez, né? Mas o Rock é maluco, né? O Rock é louco. Foi produtor musical do meu CD. Foi. Eu sei bem. Sabe muito bem das e aí depois que acabou o Vaticano, aí você teve o Midnight Purple, que o Midnight Purple foi um projeto que foi surgido em meados de 2007, 2008. Eu e o TZL estávamos parados, tentando reativar o Vaticano, mas estava uma dificuldade de encontrar liga novamente com as pessoas que a gente procurava, né? Não encontrava guitarrista, as pessoas já chegavam, vou substituir o Nagai, era complicado, as pessoas já chegavam assim com 50 pés atrás, até para tocar o que ele tocava, eu ir para se encaixar ali. Saiu o Kundera, que era baterista, e a gente começou a ver, vamos ver o que a gente vai fazer. E um belo dia o TZL veio, cara, vamos fazer música em inglês própria? Eu falei, você sabe inglês? Não, nem eu. Você vai, então você se aventura e vamos aprender aí, vamos se virar, vamos começar a fazer. E aí ele começou a fazer umas coisas, eu falei, cara, isso aí tá legal, vamos levando, E aí começamos a ensaiar só nós dois, a pensar algumas coisas, e até aqui, vamos gravar. E nessa de gravar, chamamos o Sandro Moreno para gravar, e gravamos entre 2007 e 2008 9 músicas em estúdio, lá no Musearte Studio, no Jarbas. E daí, a partir dali, eu comecei a trabalhar essas músicas na internet, comecei a buscar canais de divulgação para o nosso som e começou a rolar. A gente começou a ter um feedback muito grande de gente de tudo quanto é lugar do mundo. More light in my days. I can't forget.
vocês foram para Londres com a Midnight ou não? Fomos para Londres em janeiro de 2010, Márcio acompanhou, foi para... Fui de bicão. Para registrar Você foi de assessor de imprensa? Foi como um videomaker. Fui de videomaker, filmar. Carregar instrumentos. Cadê o vídeo? Cadê o resultado? Tem na internet um resumo daquilo, das passagens e das presepadas lá em Londres também. A gente foi para lá e fizemos 3 shows lá. O Arquivo Musical está contando a história do rock e do blues, hoje conversando com os irmãos Marcelo e Márcio Armou. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.